Amém? Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Hoje nós estamos aqui voltando, falando a respeito da nossa série Eu Sou. E eu quero falar hoje a respeito do Eu Sou a Luz do Mundo. E já quero iniciar falando a respeito de um texto que está lá em João capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse, o que ele disse? Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu vou ler de novo para ficar gravado ao seu coração. A Bíblia diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Há uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, e a pergunta é: depois que você perdeu algo na vida, você percebeu o quanto aquilo era útil para vocês? Nós temos na nossa vida algo que a gente às vezes não dá conta da preciosidade, do valor que nós temos nas mãos. E muitas vezes acontece que ao perder aquela situação, num período depois nós vamos dar conta que aquilo era tão importante para nós. Existe uma passagem na Bíblia que não é o que nós vamos falar agora, da dracma perdida. Quantos lembram dessa passagem? A mulher perdeu uma dracma, um valor, né? E estava lá, sei lá, no meio do sofá, não sei na onde, eu só sei que ela perdeu. E talvez na hora de fazer conta ou perceber que aquilo faria falta para ela, ela teve que fazer o quê? Uma faxina em casa para poder descobrir a dracma perdida. Muitas coisas na nossa vida a gente só se dá conta quando perde. E isso é muito sério, porque traz uma revelação para nós daquilo que muitas vezes nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos onde estamos tão automáticos e fazendo as coisas e prosseguindo o nosso trabalho e cuidando de filho, cuidando do esposo, da esposa, e corre para cá e atende cliente, fala e vem para a igreja na terça-feira e vem no domingo, e aí você toca e ministra e você serve ali na recepção e você serve no som e você faz um monte de coisa, mas às vezes o que a gente está mais perdendo não é o fazer, é o ser em Deus. E quando a gente percebe num determinado momento, parece que tem um vazio dentro de Deus, aí a gente vai se dar conta que a gente está em falta com o Senhor. Já se sentiram assim, irmão? Cheio de atividade, cheio de muitas questões para resolver, cheio de coisas a fazer. Mas quando você para sozinho na sua casa, sabe o que acontece? Brota dentro de você um buraco. E você se dá conta que você tem perdido uma relação com o Senhor. Nessa noite o Senhor vai, em nome de Jesus, trazer algo diferente para nós. Nós vamos aqui, em nome de Jesus, viver um tempo maravilhoso, onde Deus está manifestando o seu poder, e a graça dele vai nos atingir de uma forma muito gostosa, porque nós não podemos perder aquilo que está ao nosso favor e disponível para a gente acessar. Amém, queridos? Muitos de nós estamos programados, nós nascemos programados para vencer, Nicole. Quando você acorda, quando você nasce, já a mãe no berço já começa a dizer: vai, filho, engatinha aí, você consegue. Muito embora naquele momento ele não tenha o discernimento daquilo que está sendo falado, mas ele sabe do coração dele que a mãe está impulsionando ele a fazer alguma coisa. Mesmo sem entendimento, às vezes ele está lá tentando gatear, você vai, filho, vem, e chama, e você prossegue naquele chamar, naquela situação para que ele venha, e você está impulsionando ele a vencer uma inércia. Então nós não fomos programados para ter derrotas ou perder, nós fomos programados para vencer. A grande questão, irmão, é que ao longo da nossa vida, algumas coisas a gente vai deixando para trás, e uma das coisas que mais a gente deixa para trás é a presença de Deus sobre nosso coração, a nossa vida. Nós nos abarrotamos de tantas coisas, nós trazemos para nós tantas as coisas, nós absorvemos tantas informações, mas aquilo que nos faz crescer e andar para frente, aquilo que nos sustenta nos dias mais ruins da nossa vida, nós às vezes deixamos para trás.
E o que eu quero nessa noite é, junto com você, entender que o eu sou é a coisa mais importante que cada um de nós podemos ter na vida. Não há como dar passos de fé se o Senhor não estiver conosco. Não há como nós termos vitória se Deus não estiver ao nosso lado para nos garantir a vitória. Não há como nós sabermos o amanhã se o Espírito Santo não nos guiar nos caminhos que Ele quer, a ponto de a gente ainda que a gente não entenda, a gente possa ter fé o suficiente para poder andar sobre o caminho que Deus quer. E quando nós andamos, irmão, a vitória é certa em nome de Jesus. É por isso que nessa noite nós não podemos perder nada. E se perdemos ao longo dessa ministração, você vai resgatar, porque o que Deus quer fazer nessa noite em você é dizer: eu sou a luz que vence o mundo, a luz que vence a treva, a luz que faz a diferença e a luz que muda a sua história em nome de Jesus. Eu tenho percebido que muitos de nós não perdemos as coisas porque não damos valor. Sabia disso? A gente às vezes julga as mesmas, mesmo que seja dentro do contexto cristão, a gente julga dizendo: isso não tem tanto valor para mim, vou deixar de uma forma secundária, eu vou deixar ali de escanteio, num determinado momento, quando eu estiver melhor, quando a minha emoção, quando eu querer, quando eu achar que deve ser, eu faço. Então Deus está dizendo para nós nessa noite: nós estamos perdendo muitas coisas, porque não damos valor. E o que eu quero com você nessa noite é que você entenda o quão importante é ter a presença de Deus sobre qualquer aspecto da sua vida. O quão importante é você ter Deus ministrando, te apoiando, te levando ao encontro daquilo que é bênção para a sua vida. O que eu falei daqui a pouco, numa oração, eu creio, dizendo assim, que os nossos olhares ainda não conseguiu enxergar, o nosso ouvido ainda não chegou à informação e o nosso sentimento ainda não é possível identificar o que Deus já preparou para cada um de nós. É a palavra dele dizendo assim: dê valor ao que eu sou, que eu vou derramar sobre você as minhas bênçãos. Sabe, esses dias eu porque está mudando muitas coisas na minha empresa, a empresa que eu trabalho, e uma das coisas que tem sido muito interessante é resgatar valores de que nós, daquilo que já sabemos, mas não colocamos em prática ao longo do dia. E eu quero aqui, junto com você, partilhar de algumas coisas que têm acontecido para você entender. E uma das coisas que nós temos tido lá, em todo o tempo, é uma coisa chamada mentoria. Já ouviu falar sobre isso? O que é mentoria? É alguém que coloca você num direcionamento, te aponta as possibilidades, te traz para fora coisas que estão adormecidas em você, para você colocar em prática. E uma das coisas que esses caras têm nos ensinado lá é dar valor a cada cliente. Todo cliente é importante. Todo cliente tem algo para, se ele, ainda que ele não compre de você, ele tem algo para ensinar. E eu fiquei pensando sobre essa história, porque muitas vezes nós pré-julgamos alguns clientes nessa situação e achamos que aquilo não vai dar em nada, não vai ser interessante e não vai ter nenhum fundamento você atender, e você faz um pré-julgamento e atende diferente. E aí eu me lembrei, eu pensando nessas questões, coincidentemente, essa semana me veio um vídeo. E o vídeo era assim, na verdade foi na mentoria, foi na mentoria. E aí o vídeo era assim, um cara muito simples, entrou numa loja, numa concessionária da BMW. E isso é verídico, irmão, não é história não. E ele entrou só de agasalho e chinelo. Quando ele entrou na loja da BMW, os vendedores que estavam assim, logo de cara, um olhou para o outro, segundo ele, e foi dando um jeitinho, porque ele foi direto para o carro, ele não foi para o vendedor, de jeitinho de ir lá para o final da fila, porque roda uma fila de atendimento. E eles mesmo que se esconderam, e ele foi no carro, olhou o carro e fez aquela coisa, e daí ele percebeu que os vendedores foram para trás lá. E aí ele avistou lá no fundo da loja um rapaz no computador mexendo, e ele não tinha nem visto o cara entrar. E ele foi direto ao rapaz e disse assim: você é vendedor dessa loja? Sou vendedor. Eu fiquei interessado naquele carro. E o rapaz alegremente se levantou: você pode me atender? Posso. E foi atender o rapaz. O senhor conhece esse carro? Não. E explicou o carro para ele. O senhor quer se sentar? Sente-se então. Sentou, ligou o carro, achou bacana,
Olha só como que são as coisas. Nesse exato momento, toca o telefone dele. Quem era? A sócia do cara. E perguntou para ele: o que você está fazendo? Eu estou comprando o carro. Eles já tinham acordado que iam comprar o carro juntos. Eu estou comprando o carro, vim ver um carro aqui e tal. Aí ele falou: que carro você está comprando? Falou para ele. Falou: então compra o meu também. Mas você nem viu o carro. Não, o que você comprar para você, compra para mim. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque muitas vezes nós nos comportamos como esses vendedores. Deus traz uma bênção na sua mão e você faz pouco caso. Nessa noite, é o que eu quero dizer para você, Carisma, é que nós precisamos honrar tudo que vem das mãos do Senhor, porque você não sabe o que está por trás disso. Quando nós falamos sobre essas questões, nós precisamos entender que nós não podemos fazer nenhuma acepção de pessoas nesse lugar. Nós temos que aqui abençoar todas as pessoas que entram nesse lugar, porque a Bíblia nos diz que nós somos sal e luz na vida das pessoas. Nós podemos indicar lugares para elas irem no sentido da relação com o Senhor. Nós podemos dizer para ela que a graça que nos alimenta também é possível ser alcançada por ela. Nós podemos dizer para ela que o nosso Deus vive na comunhão e é interessante que ela esteja aqui. Nós podemos dizer para ela que o nosso Deus é tão poderoso que pode transformar a vida dela. Você só está aqui porque algo foi transformado na sua vida, sim ou não, irmão? Porque senão não teria sentido você estar aqui. Mas antes disso, antes de você se alicerçar no Senhor, teve alguém que disse assim: eu não pré-julgo você, eu vou andar com você, eu vou dar a minha mão para você e nós vamos caminhar juntos, sim ou não? É por isso que você está aqui. Nós não podemos ser como esses vendedores de virar as costas para as pessoas e acharem que elas não têm merecimento da graça que nos alcançou. Sim, elas têm, e nós precisamos dar o nosso melhor para cada uma delas. Sabe como? Sendo sal e luz em nome de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o que eu sou? Eu sou a luz do mundo. Esse texto que nós lemos aqui no início, o texto que fala que Jesus disse às pessoas: eu sou a luz do mundo, e se vocês quiserem me seguir, vocês terão a luz que vocês precisam. O que essa história tem a ver com esse texto? A Bíblia diz que esse texto de João, Jesus disse após ele ter estado perto de uma mulher adúltera. E essa mulher ali perto de Jesus, porque as pessoas a trouxeram diante de Jesus porque queriam pegar Jesus. Eles não queriam só apedrejar a mulher, eles queriam também pegar Jesus. E Jesus, na sua calmaria, quantos precisam de calma aqui, irmão? Em nome de Jesus. Quantos precisam do domínio do Espírito Santo, como nós aprendemos sexta-feira? Eu preciso, irmão. Jesus, quieto, continua escrevendo na terra, e as pessoas insistindo: Senhor, o que você vai falar? O Senhor vai apedrejar? Nós vamos apedrejar juntos? O Senhor vai pegar a primeira pedra? E Jesus quieto, até que Jesus pega e resolve falar. Deixa eu falar uma coisa para você: todas as vezes que Jesus, aonde Jesus está, algo tem que ser transformado em nome de Jesus. Então Jesus fala assim: quem tem pecado, aliás, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmão, deixa eu falar uma coisa muito reveladora para cá, para nós. Nós estamos acostumados a ver os pecados externos, sim ou não? Nós prejulgamos: aquela pessoa, mas aquela pessoa fez isso há 30 anos atrás, mas aquela pessoa, você viu como ela se comportou, você viu o que ela me fez, você viu que não sei o que lá. Nós prejulgamos e a gente parece, irmão, entenda o que eu vou falar, é uma figura de linguagem, tá? Você não sair daqui falando que eu falei que você é isso. Amém, queridos? Mas parece que a gente gosta de marcar as pessoas como a gente marca um animal com aquele negócio de ferro, sabe? Que nunca mais vai sair da pele da pessoa. A gente marca a pessoa com aquele pecado e pronto, ela não existe mais uma vida normal, ela não se reconciliou com Deus, ela não está vivendo uma nova história, ela não tem a graça de Deus derramada sobre ela. Pelo contrário, o que nós prejulgamos é o que ela é.
E nós precisamos tirar isso em nome de Jesus. Porque o que Jesus está nos ensinando nessa noite não é a esfera do externo, mas aquilo que está incutido em cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus, ao falar isso, as pessoas foram murchando, as pessoas foram saindo. Sabe por quê? Porque ele não identificou o pecado de cada um para aquela mulher. Por exemplo, esse cara aqui é um fofoqueiro. Esse cara aqui, ó, não tem domínio próprio. Ele se exalta fácil. Esse cara aqui, ele fala aquilo que não devia. Esse aqui fala mal dos outros. Esse aqui... E não foi dessa forma. Mas Jesus entrou aonde? No interior de cada um deles. É o que nós precisamos nessa noite, é entender que o interior de nós, às vezes, sofre apagões, sabe? O nosso interior, às vezes, falta de luz. Eu me lembro muitas vezes, e aí, só o Wilson, que é mais velho que o meu pai, vai lembrar dessa fase. Quando houve apagão aqui no Brasil, você lembra disso, Wilson? Meu pai já não lembra, ele era menino ainda. E eu estava lá junto com a Valéria e os meninos numa área que a gente tinha lá, e apagou tudo aqui, irmão, São Paulo. Eu lembro. O Google. A gente estava lá vendo as coisas, daí tudo apagado pro lado de Guarulhos, na nossa casa, no nosso bairro, tudo apagado. E aí a gente ligou pelos dados móveis pro pessoal lá de Brasília, os parentes da Valéria lá. Como é que vocês estão aí? Tá tudo apagado. Mas só aí não, tá em tal lugar. Eu falei, mas tá tudo apagado. Aí a gente viu o quanto é importante, é o quê? A luz. Eu cheguei aonde eu queria. Nós às vezes só damos conta que a luz só faz falta quando nós não temos. Eu me lembro muito bem que às vezes a luz acabava bem na hora do povo chegar do trabalho. Você lembra disso, Luciano? Lembro. Aí as pessoas chegavam todas suadas, né? Enfim, queria tomar banho e não tinha o quê? Energia para tomar banho. Aí as pessoas iam dormir mais cedo, parecia sítio, né? Ia dormir mais cedo, porque não tinha energia. Aí no outro dia, que tinha um pouquinho de energia, que aparecia lá o jornal do dia, aí era reclamação de quem que era? Dos comerciantes. Perdi tanto, perdi meu sorvete, perdi meu frango, perdi minha carne, perdi não sei o que lá. Aí a gente se deu conta de quanto é importante o quê? A luz. Sabe, irmãos, eu quero ser bem sucinto hoje, eu quero ser bem pragmático, bem objetivo. Nós temos tido apagões na nossa vida. E quando nós temos apagões, nós acusamos como aqueles homens acusavam aquela mulher. Quando nós apagamos, nós não conseguimos encontrar dentro de nós pecado ou situações que precisam ser consertadas, mas somos ligeiros para poder apontar o dedo diante das pessoas. Nós somos pessoas que têm o sangue visceral, como as pessoas dizem, a faca na boca para poder agulhar as pessoas. Mas quando somos nós fugimos dos assuntos que nos condenam. Nós somos pessoas que somos como esse povo, são tão ousados para levar a Jesus os pecados dos outros, mas quando nós estamos perto de Jesus, nós queremos sair correndo quando Jesus se levanta dizendo, eu sou a luz do mundo. Nós somos pessoas que temos coragem de chegar do lado do mestre e dizer assim, essa pessoa, Deus, em oração, às vezes em atitude, ou em falar com os outros, dizendo assim, essa pessoa está em pecado, mas somos incapazes, porque há uma escuridão dentro de nós, de olharmos para dentro de nós mesmos e dizer, eu sou tão necessitado quanto essa pessoa. É por isso que nessa noite, irmão, em nome de Jesus, o que nós mais precisamos é orar também por nós. Quantos precisam aqui que Deus entre com luz dentro da sua vida? Eu preciso, irmão, em nome de Jesus. Eu preciso. Sabe o que acontece, queridos? Que o Senhor, Ele entra aqui, não pelo lado externo, como eu disse, mas Ele entra dentro do lugar mais vazio que um ser humano pode ter. Jesus está dizendo assim para aquelas pessoas, muito embora eu não os conheça,
não conheço o que você faz dentro da sua casa, eu não conheço o que você faz no seu trabalho, eu não conheço o que você faz lá na sua igreja, eu não conheço o que você faz dentro da sua casa, em qualquer ambiente que você for, eu não conheço, mas uma coisa eu conheço, que vocês têm pecado tanto quanto essa mulher. Então eu quero saber quem vai ser o corajoso, corajosa, que vai pegar a primeira pedra e dizer assim: eu sou corajoso, eu não tenho pecado, e atirai. E Jesus está nos ensinando uma coisa tão grandiosa, irmão, porque Ele sendo Deus e não tendo pecado, Ele poderia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas Ele resolve aquilo como? De que forma? Com amor. O que eu quero dizer para nós, como carisma nessa noite, é que nós precisamos valorizar o que nós temos ao nosso lado, à nossa frente. Nós precisamos valorizar cada irmão e irmã que estão dentro desse lugar. Porque tanto você quanto eu, nós temos pecado, sim ou não? Mas precisamos da graça do Senhor para poder continuar. E o que Deus está dizendo para nós essa noite é que há partes do nosso coração que estão sem luz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus já está manifestando no seu coração que você precisa trazer à tona para o Senhor. Muito embora Deus podia assim, ser muito explícito no pecado de cada um, como eu falei, Ele não quis fazer isso. Ele quis tratar a causa e não a consequência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É isso que Deus quer fazer com você. Deus, Ele não falou assim: realmente essa mulher é adúltera, realmente ela tem tantos homens, ela faz, não. Ele disse assim: eu preciso tratar o que está dentro e não o que está fora. Porque fora, muitas vezes, é a religiosidade aqui, é o levantar as mãos, é falar, glória a Deus, é manifestar ações que qualquer um pode manifestar. Sim ou não, irmão? Eu já disse aqui que a mulher estava endemoniada e fez isso. Agora, tratar aqui dentro é só quem permite a luz do Senhor entrar. Nessa noite, o que mais Deus quer fazer conosco, irmão, não é tratar o externo, é tratar o que está dentro de nós, para que a gente possa ter uma direção totalmente contrária daquilo que nós estamos vivendo. Nós nessa noite precisamos entender, irmão, que a glória de Deus quer ser manifestada, sabe de uma forma? Qual a forma? É assim, eles estão te acusando, mas eu vou te libertar. Eles estão querendo te apedrejar e arrancar sua cabeça, mas eu vou te resgatar. Eles estão dizendo que o seu fim é agora e acabou, porque você tem pecado em você, mas eu sou o Senhor que liberta você do pecado e te coloca numa nova posição. Eles estão querendo aqui, fazendo um motim para acabar com a sua vida e você não tem mais razão de viver, mas eu estou dizendo para você: eu sou o Deus que ressuscita o morto e trago vida e vida em abundância sobre a sua vida. Eu sou o Deus que transforma mesmo em meio ao caos. Não tem saída para você, mas se eu estiver ao seu lado, aquilo tudo que está sendo movido contra você, eu, o Senhor, vou desfazer. Sabe como? Sendo a luz que você precisa. Faz um teste hoje na sua casa. Apague todas as luzes e tenta andar para você ver como é que vai ser. Há muito tempo atrás eu fui para Angra dos Reis e fiz um caminho alternativo para ir para Angra dos Reis, fora do contexto das vias normais. E foi bacana demais até um determinado momento, umas estradinhas bacanas, passava no meio dos povoados, lindo de morrer. E eu estava feliz da vida. Chegou na frente lá, a pessoa que estava comigo falou assim: a gente vai ter que passar por um túnel. E esse túnel não é acabado, é um túnel que só tem as pedras. Eles abriram o túnel e só tem o negócio lá dentro, pra você passar pro outro lado. Aí eu falei: tá bom, né? Nem achei. Tipo, é um túnel. Cheguei lá, irmão, não tinha asfalto. Tinha mais buraco dentro do túnel de qualquer outra. Parecia que eu estava passando não sei aonde. E aí tudo bem, eu entrei, fui entrando e era bem longo, fui se afastando da entrada. E num determinado momento, eu já não via mais a entrada. O que tinha lá dentro? Escuridão. E foi me dando um medo, porque chovia dentro daquele túnel, era água caindo no carro, e eu não vi. Aí liguei o farol alto, você não enxergava nada, parecia que não tinha farol, uma coisa absurda. Abaixei o vidro, botei o farol baixo e fui meio que pescando, e a gente andando. Aí eu desliguei o farol para ver como. Rapaz do céu. Se tivesse uma pessoa do meu lado, tinha morrido do coração. Eu não vou falar nada.
Eu não vou falar nada. Não estou olhando para você não, cara, fica tranquilo. Você não via nada no túnel, irmão. Nada, absolutamente nada. Um breu lascado. Paguei tudo e não enxergava a pessoa que estava do meu lado. Você acredita nisso? Aí, essa história me veio à tona agora, quando eu comecei a escrever essa ministração. Eu falei, Senhor Jesus, a nossa vida é assim. Às vezes nós entramos por um lugar, um ambiente, achando que vai dar tudo tranquilo. Mas lá no meio, nós perdemos a referência de onde é a saída. E nós precisamos do que para sair? Uma luz. Aí liguei o farol, fui devagarzinho. Quando eu cheguei no outro lado, eu falei para a pessoa assim, nós vamos voltar por outro caminho. Aqui não. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos enfronhados dentro de uma escuridão, nós não sabemos para onde é a saída. O que Deus quer fazer conosco nessa noite é tirar você desse poço de escuridão e levar você a entender que tem muitas coisas que Deus pode fazer através da luz que Ele é, do brilho que Ele pode trazer ao seu coração, da manifestação daquele que é a luz maior para todos nós, daquele que brilha mais que o sol do meio-dia, daquele que fez o povo de Israel andar durante a noite em meio a uma nuvem cheia de fogo, labaredas de fogo, porque o povo seguiu aquela nuvem, aquela labareda. O que Deus quer fazer conosco, Larissa, é fazer-nos entender que nós precisamos em todo tempo da luz que é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Ele não disse para as pessoas, eu vou trazer a luz, não vem aqui, eu vou pegar uma vela, vem aqui que eu vou te esclarecer alguma coisa. Não, ele está dizendo assim, se vocês estiverem comigo, a luz não vai faltar. Se vocês estiverem comigo, os seus passos serão confiantes, porque não vai te faltar o caminho certo. Se vocês estiverem comigo, nada vai acontecer, porque você não vai tropeçar, e o Senhor vai te guiar em nome de Jesus. Essa é a luz que nós precisamos dentro de nós, a ponto de afastar o pecado e nos trazer a graça de Deus sobre nós, nos alimentando em todo o tempo. É isso que nós precisamos essa noite. Sabe por quê? Porque o que Deus quer, o que Jesus quer nos fazer é nos tirar do pecado, nos tirar do contexto de acusação, tirar a nossa visão daquilo que os outros fazem, para a gente entender aquilo que nós somos, quando nós estamos escuros e quando não há a luz do Senhor sobre nós. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É muito fácil condenar pecados daquilo que não são os nossos, mas é difícil a gente entregar o nosso coração para o Senhor de pecados que nós amamos, sim ou não? Quando nós temos esse pecado, irmão. Mas Deus, não dá para negociar não. Pô, mas eu gosto disso, Senhor. Pô, que mal tem eu fazer isso? Eu não estou arrancando pedaço de ninguém. Eu não estou tirando de ninguém. Não estou lesando ninguém. É só isso. E Deus está dizendo para nós nessa noite. Deve haver em nós um radicalismo. Porque Jesus não negociou com o pecado. Ele disse assim, você é para lá. Eu sou a luz do mundo. E aonde a luz opera, as trevas não podem ter vez. Quantos entendem o que eu estou falando? Quando eles saíram daquele lugar, eles saíram, sabe como? Entendendo que havia dois caminhos a seguir. Qual caminho? Eu volto para casa e vou continuar sendo o mesmo. Eu volto para Jesus e permito que esse pecado que está dentro de mim, que não me possibilitou pegar a pedra para tirar, seja extirpado da minha vida. É a mesma pergunta que eu faço para nós, Carisma, nessa noite. Para onde você quer ir? Continuar sendo o mesmo na escuridão, sem saber o caminho que você vai seguir? Ou viver uma história nova com o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha luz, o meu farol. Como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como cante, irmão.
Tão alvo eu quero ser usado na maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sabe o que é engraçado nessa história, irmão? É que quando Jesus está ali naquele lugar, Ele não traz pesos e medidas diferentes. Pelo contrário, Ele nivela todos iguais. Ele é o Senhor, mas todos nós somos iguais. Ele pega aquela mulher que está ali em pecado, mas diz para os outros também: vocês estão tão iguais a ela. Ele não traz nenhum peso de medidas diferente. Ele está dizendo assim: depois de mim vocês são todos iguais, e todos vocês precisam da minha presença e da minha luz. É o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Não há pastor, não há evangelista, não há nenhum tocador, não há nenhum ministério que possa ser superior a qualquer um de nós. Não, o que nós precisamos é da graça do Senhor sobre nós, dizendo assim: vocês precisam da minha luz. Sem a minha luz nada vocês podem fazer, mas se eu estiver em vocês, grandes coisas vocês farão. Sabe por quê? Porque há a visão do céu sobre nós, há o enxergamento de Deus sobre nós, há o Espírito Santo nos impulsionando a ver o sobrenatural. É por isso que eu insisto com você, Carisma, em nome de Jesus: vamos deixar os pecados de lado, vamos nos nivelar aqueles que, como o Senhor diz na sua palavra, dizendo: eu busco verdadeiros adoradores, que o nosso coração seja um coração totalmente aberto para o Senhor, dizendo assim: Senhor, eu quero da sua graça, eu quero da sua luz, eu quero andar conforme os teus caminhos, eu quero andar conforme a sua direção, eu quero enxergar o que o Senhor enxerga. Senhor, coloca a luz na minha frente, coloca discernimento no meu espírito, Senhor, coloca a visão dos céus sobre a minha vida, porque quando vem do Senhor eu sei que tudo eu posso fazer. Quando vem do Senhor não há mazelas, não há situações que possam me brecar. Não, eu sei que o meu Redentor vive e Ele está enxertando em mim a tua força, a tua garra, Senhor, a tua visão, para que eu possa vencer todas as tentadas de Satanás contra a minha vida. Eu creio nessa palavra e sei que Deus está falando no seu coração. É por isso, Carisma, em nome de Jesus, nós todos somos nivelados. Sabe como? Precisamos da graça de Deus sobre nós. Ele nivela tudo, mas quando Jesus nivela, a primeira coisa que Ele faz é assim: eu vejo escuridão no seu coração. Não é só quem você está apontando, eu vejo também nesse monte de gente que estão aí, querendo fazer justiças pela própria mão. Eu vejo as pessoas que têm fogo e desejo de fazer justiças nas próprias mãos. São pessoas que são tão necessitadas de ser transformadas e perdoadas como aquele que foi ferido. Aquela mulher estava totalmente exposta para todo mundo e era um pecado de morte, sim ou não, naquela situação? Sim ou não? Mas Jesus entrou com o quê? Vida, com luz, discernimento, fazendo-os entender que não era só a mulher, eram todos que precisavam. Nós precisamos entender que o Senhor está nesse lugar porque Ele é perfeito. Ele não ignora o pecado. Não, Ele está dizendo assim: deixa isso para lá, vamos andar. Não, deixa isso aí para outra vez, eu vou cuidar dessa. Não, Jesus está dizendo para nós nessa noite que o momento é agora que nós precisamos cuidar da nossa vida. Jesus está dizendo para nós: se você quer ir além, que quer ter uma vida que seja transformadora, a primeira coisa que você precisa entender é que hoje, Carisma, eu estou identificando o pecado de cada um de nós. A grande questão é como você vai voltar para casa. A grande questão é como você vai lidar com aquilo que vai bater na sua porta, como o Tales disse: mas quando o pecado vem, ele bate na minha porta todos os dias, e às vezes todos os momentos, e às vezes todos os segundos, e às vezes ele mora ao seu lado, no sentido assim, de ter a situação com você. Mas eu prefiro Deus, não é assim que ele diz? Eu prefiro Deus. É uma decisão que você precisa ter hoje. Você vai voltar para casa debaixo com a pedra na mão, dizendo: eu perdi uma oportunidade de jogar essa pedra na mulher. Ou você vai dizer assim: essa pedra agora marcou o meu reinício, porque eu estava cheio de ódio, eu estava cheio da minha razão, mas Deus, através dessa pedra, me fez entender que eu sou tão necessitado quanto aquela pessoa.
que seja um marco na sua vida essa pedra hoje, para que você nunca mais se esqueça dela, dizendo: eu preciso da luz de Deus no meu coração. Eu creio, irmão, em nome de Jesus, que o Senhor já está identificando sobre a sua vida o pecado que você precisa largar do Senhor. Permita a luz de Jesus entrar. Tem um cântico, né, Paulo, antigo: deixa a minha luz brilhar. Não é assim? Só eu? Fala, Ingrid, como é que é? Deixa a luz de brilhar. Como é que é essa? Deixa a luz de Deus entrar. Não é isso? Do céu entrar. Bom, é isso aí. Ai, Jesus, meu Deus do céu. É isso que dá ser antigo. Eu tenho que reciclar aqui, viu, Raquel, os meus cânticos aqui pra gente falar. Ah, Jesus. Existem áreas específicas. Agora preste atenção que eu quero falar, irmão. Todos nós precisamos da graça de Deus, amém? Você concorda comigo? Existem áreas específicas na sua vida que você não permite que nem as pessoas saibam. Sabia disso? Você se esconde. Você comete pecado quando ninguém está ao lado. Você comete pecado camuflado de uma boa intenção. Você comete pecado se trancando no seu eu e dizendo: ah, é a minha razão. Você comete pecado quando você não abre o seu coração para que a comunhão do Senhor seja envolvente. Você comete pecado e aí ninguém identifica. Assim como aquelas pessoas, ninguém jamais sabia que aquelas pessoas cometiam pecado, sim ou não? Estavam lá para apedrejar e fazer justiça com a mão. E aí aquela mulher, ela não teve coragem ou não sabia de poder dizer para cada uma: mas você não pode me apedrejar não, porque você tem isso. Ah, mas você, eu te conheço, que não pode não. Ela não teve essa oportunidade, porque talvez ela não conhecia, mas Jesus conhece. E sobre ele, ou sob ele, nós não podemos nos esconder. Ele sabe de tudo e conhece o nosso coração. É por isso que nessa noite, carisma, eu quero que em nome de Jesus você entenda que você precisa confessar o seu pecado, para que a luz do Senhor entre sobre você, para que a diferença do Senhor, do antes e o depois. Sabe aquelas fotos? Sem Jesus querendo apedrejar, com Jesus, irmão, vem cá, me abraça, porque nós somos carentes do Senhor. Talvez no seu subconsciente o que mais te impulsione a você continuar numa vida de pecado, porque ninguém sabe. Isso é tão tranquilo. Você continuar pecando e tendo essa escuridão dentro de você. E está tudo bem, e você vai prosseguir, você vai continuar, e talvez nunca ninguém saiba, e você vai dizer: glória a Deus, amém. Mas o que Deus quer de nós é um coração rendido à sua presença, dizendo assim: Senhor, agora eu sei que o Senhor identificou meu pecado. Sabe por que eu sei, Senhor? Porque o seu Espírito está falando no meu coração aqui, está me incomodando, que eu preciso mudar. E se você se sente incomodado, irmão, saiba você que o Senhor te ama nessa noite. E o que Ele mais quer fazer com você é que você altere a escuridão para a maior claridade que Ele pode te dar, a luz do mundo. Nós precisamos, em nome de Jesus, sair do contexto de religiosos e viver na essência um homem e uma mulher que tem o espírito de verdadeiro adorador. Sabe qual é a resposta de Jesus? Ele é a resposta para o seu vazio, porque aquela mulher tinha um grande vazio. Aquelas pessoas que estavam ao lado dela tinham um grande vazio de fazer justiça com as próprias mãos. E Jesus foi e preencheu os dois lugares. O que vocês querem? Apedrejar? Não. Eu sou a luz do mundo. Mulher, você pecou, então você vai e não peques mais. Preenchendo o vazio que havia nos dois ambientes. Nós precisamos entender que a culpa será, em nome de Jesus, tirada agora. Eu me lembro muito bem de um texto da Bíblia que Isaías estava na frente do trono de Deus. Quantos leram isso aqui em Isaías 6? Já leram isso? E daí ele se encontra com o grande eu sou. Eu fico imaginando a cena de um homem diante do Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala assim: eu estou perdido.
porque os meus lábios são impuros e eu habito no meio de pessoas também de impuros lábios, ou seja, de intenções malignas. E Deus falou assim: mas eu te escolhi. Deu a ordem aos anjos para que pudesse passar na boca dele, onde era o problema, sim ou não? Porque ele disse que os lábios dele eram impuros, sim ou não? Então Deus foi lá e tratou de uma forma específica. Guarde isso com você, irmão. Seja específico com Deus. Deus, por mais poder que tenha, Ele não é genérico e não trata as coisas de forma genérica. Ele trata as coisas de forma o quê? Específica. Então Deus foi lá e deu uma ordem ao anjo: pega lá uma pedra cheia de fogo, uma tenaz, um negócio lá quente, bota na boca de Isaías. E ali ele foi transformado. O que mais Deus quer fazer conosco nessa noite, irmão, é ser específico. E você vai dizer assim: Senhor, são os meus lábios. Senhor, são as minhas intenções. Senhor, são os meus olhares. Senhor, são as minhas falas. Senhor, é o meu coração. Eu não sei que tipo de coisa você vai dizer. Eu quero só dar um tempo para você dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso de cura nessa área. Porque o que eu mais quero é que o Senhor seja a luz do mundo, do meu mundo, do que eu vivo.